Cheguei! Eu sou Roberto Sasaki, sou colunista aqui no Portal Contábeis. E olha que pergunta cabeluda eu vou responder nesta aula. Como apurar o imposto de renda da pessoa jurídica pelo regime do lucro real? A primeira coisa que eu tenho que considerar é que você já conhece o processo de convergência para contabilidade internacional. Se não conhece, clique aí, Roberto Sasaki, e digite processo de convergência para contabilidade internacional, que você vai encontrar um vídeo meu explicando tudo isso, tá bom? Bom, segundo lugar, você tem que entender que são duas leis a serem obedecidas. De um lado está a legislação societária ou legislação contábil, onde faço uma contabilidade no diário e no razão, certo? E do outro lado está a legislação tributária, também chamada legislação fiscal, porque é a legislação que atende ao fisco, certo? Onde eu faço o cálculo do imposto de renda lá no livro fiscal chamado LALU, Livro de Apuração do Lucro Real, certo? Bom, vamos começar então. Esse espaço de tempo aqui de um ano denominamos exercício social. Durante esse período, a empresa funciona e as alterações patrimoniais devem ser contabilizadas aplicando a legislação societária, que é a Lei 6.404, mais as normas expedidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, já regulamentado pelos órgãos reguladores, certo? Durante esse ano, então, fazendo a contabilidade, eu aplico as 4 técnicas contábeis, que são 1. Escrituração, 2. Demonstração, 3. Análise e 4. Auditoria. Escriturar é o mesmo que lançar, de forma que o conjunto de lançamentos contábeis durante o exercício social denomina-se escrituração ou escrituração contábil da empresa. Não basta escriturar, tem que demonstrar. Ou seja, ao final do exercício social, eu vou elaborar as demonstrações contábeis, como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração do resultado abrangente. Agora, de nada adianta demonstrar se eu não analisar, que é a análise das demonstrações contábeis, certo? Por outro lado, de nada adianta analisar algo que não seja fidedigno. Por isso é que as SAs de capital aberto estão obrigadas a ter as suas demonstrações contábeis auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários CVM. Certo? Bom, feito a contabilidade aplicando as técnicas contábeis, eu terei aqui então as chamadas informações contábeis. Tudo isso são as informações contábeis. E quem são os usuários das informações contábeis? De um lado estão os investidores, os principais interessados, certo? Os donos, os sócios. E também terceiros. Os principais terceiros são bancos que forneceu empréstimo, crédito para a empresa, fornecedores, principalmente de mercadorias e matéria-primas, e também o governo. Com uma diferença, o governo é um dos usuários da informação contábil, mas que legisla em causa própria. Assim nasce a legislação fiscal, legislação que atende ao fisco, que é a legislação tributária. Dessa forma, então, você está vendo que primeiro eu aplico a legislação societária, faço uma contabilidade e gero as informações contábeis, certinho? E atendo a todos os usuários da informação contábil. E somente depois eu vou atender um dos usuários contábeis que é muito exigente, chamado governo, por meio da legislação tributária. Onde o governo não aceita tudo que está aqui na contabilidade. Se o governo não aceita, que aponte o que ele não aceita. Essa parte que o governo, por meio da legislação fiscal ou tributária, aponta
o que ela não aceita, então eu tenho que fazer um ajuste para apurar o imposto de renda, o ajuste fiscal. Para entender melhor, vamos para a prática. Então, primeiro, eu apliquei a legislação societária, lá no Diário e Razão, eu fiz a contabilidade. Como o regime do lucro real pode ser trimestral ou anual com antecipação mensal, eu vou exemplificar aqui o lucro real trimestral para facilitar o raciocínio, tá bom? Então, eu faço a contabilidade, aplicando as técnicas contábeis, e quando chega aqui o final do primeiro trimestre, por exemplo, 31 de março, eu vou lá na contabilidade e extraio aqui a demonstração do resultado do trimestre. Receita A deu 10 mil, receita B deu 5 mil, despesa A deu 11 mil e despesa B 8 mil. Veja que a contabilidade está apontando que no trimestre teve um resultado antes do imposto de renda negativo de 4 mil, ou seja, as despesas foram maiores que as receitas em 4 mil, aqui então o resultado é negativo, ou seja, é prejuízo antes do imposto de renda. Certinho? Muito bem. Feito a contabilidade, agora eu vou aplicar a legislação tributária. Mas eu vou te fazer uma perguntinha antes. Se a contabilidade está dizendo que houve prejuízo, vai ter imposto de renda? Porque imposto de renda incide sobre o lucro. Você deve estar pensando que não é isso? Está errado. Uma coisa é aplicar a legislação contábil ou societária. Outra coisa é aplicar a legislação tributária. E como se aplica a legislação tributária? Primeiro eu faço uma contabilidade e chego neste ponto, resultado antes do imposto de renda. Agora, eu deixo o livro Diário e Razão e vou lá para o LALU, livro fiscal, apurar ou calcular o imposto de renda. E o ponto de partida é esse, ó. Eu pego esse resultado antes do imposto de renda aqui, certinho? E trago aqui para o livro fiscal LALU e fazer o cálculo do imposto de renda. Nesse momento eu tenho que entender da legislação tributária, porque a legislação tributária, ela recepciona toda a contabilidade, mas não admite uma parte. Seria mais ou menos igual assim, ó. Raciocine. Num domingo à tarde, você convidou a sua namorada para um almoço na sua residência. Chegou a hora do almoço, a namorada telefonou dizendo, olha, só que eu vou ter que ir com a minha mãe, porque ela não vai poder ficar sozinha em casa. Pode ser assim? Aí você fazer o quê? Então, na sua casa você recepcionou todos. Então, a legislação tributária recepciona todos. A filha e a sogra. Certinho? Bom, e aí, você quer só a filha. A sogra não. Então, quando terminou o almoço, a sogra quis ir à sala dar uma espreguiçada. Aí você diz, eu já até chamei um Uber, e o Uber está ali esperando aqui na porta dos fundos. Aí você abre a porta e empurra a sogra para dentro do Uber para ir embora. E ficou só com a filha. Brincadeira à parte, eu quero que você entenda que o fisco recebe toda a contabilidade, a mãe e a filha e a sogra. Certo? Mas só que é a filha que vai ser a base de cálculo do imposto de renda, chamado lucro real. E a sogra, ela escreve expressamente que não a quer. E aí você tem que excluí-la, eliminá-la do processo. Então, vamos lá. Nota. A legislação fiscal está dizendo que dessas duas receitas, a receita B é isenta. Que dessas duas despesas, que a despesa A é indedutível. Para ficar mais prático, eu vou te demonstrar. Olha,
O fisco tem rosto, tem olhos, mas olhos não o do Roberto, olhos bem arregalados. E aí, o fisco diz o seguinte, que eu recepcionei esse resultado antes de imposto de renda que decorre das receitas A, B, despesas A, B. Mas tem o seguinte, eu não admito a receita B. Então a receita B é isenta. Certo? E também não aceito a despesa A. Essa primeira. Essa despesa A. Então a despesa A é indedutível. Vamos interpretar então. Isso quer dizer que para os olhos do fisco, ela só aceita essa receita A. E só aceita deduzir a despesa B. Se pegar 10 mil menos 8 dá o quê? Para os olhos do fisco existe um lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda de 2 mil. Agora, como é que eu faço isso? Primeiro eu faço uma contabilidade. O ponto de partida é o resultado antes do imposto de renda, portanto, 4 mil de prejuízo, um valor negativo. Certinho? Agora, lembra-se do que eu falei? Veja, eu faço a contabilidade e gero informações contábeis, aplicando a legislação societária, está aqui. Então, tudo que houve de alteração no patrimônio, eu contabilizei como receita e despesa. Certinho? Um dos usuários da informação contábil, que é o governo, aplicando a legislação fiscal, sinalizou, escreveu expressamente de que não aceita a receita B nem a despesa A. Que a receita B é isenta e despesa A é indedutível. Aí o que eu tenho que fazer? Esses que o fisco sinalizou, eu vou anulá-los, eliminá-los. Assim, se nessa soma algébrica, que é a demonstração do resultado do trimestre, a receita B entrou somando, eu venho aqui no livro fiscal, peguei esse resultado antes do imposto de renda e vou somar, subtrair. Se entrou somando, eu vou inverter aqui, ó. Elimino, subtraio a receita B. De quanto? 5 mil reais. Certo? E se a legislação fiscal está dizendo que a despesa A é indedutível, se entrou subtraindo para anulá-la, eliminá-la, eu faço agora a inversão, a adição. Somo a despesa A de 11 mil. Certinho? E agora faço a soma algébrica. Aqui. Conte comigo. Menos 4 mil, que é o prejuízo, mais 11 mil, dá quanto? Mais 7 mil. Menos 5 mil, 2 mil. 2 mil é o lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda que o fisco está enxergando lá. Ela admitiu a filha, que é a receita A, e a despesa B. Não admitiu a sogra, que é a receita B, e despesa A. A sogra, que está na legislação aqui como não admitida, sendo uma receita que entrou somando, eu a excluo. Sendo uma despesa que entrou subtraindo, eu a adiciono. Assim encontrei o lucro real com a base de cálculo, que é a base de cálculo do imposto de renda. Aplico agora a alíquota do imposto de renda, 15%, e
encontrei o valor do imposto de renda, que é de R$300. Veja, eu parti do resultado contábil antes do imposto de renda, fiz os ajustes fiscais, que é eliminar receitas e despesas que o fisco não aceita. Receita, como entrou somando, eu subtraio. Despesa, como entrou subtraindo, eu adiciono. Encontrei o lucro real antes do imposto de renda, apliquei a alíquota e encontrei o imposto de renda. Agora eu volto para a contabilidade e subtraio a despesa de imposto de renda. Só que lá na contabilidade está acontecendo o seguinte, ó. Você debitou uma conta de despesa, lançamento 1, chamada IRPJ. E creditou lá no passivo circulante uma dívida no passivo circulante. Imposto de renda a pagar. Quando pagar, imposto de renda a pagar, bancos. Então, debito imposto de renda e credito bancos. Certo? Esta despesa, que no final do exercício será encerrada com ARE, é que está aparecendo aqui neste momento como despesa. Certo? Agora sim, apurando o resultado, se eu tinha um prejuízo de 4.000 e subtraí uma despesa de 300, este prejuízo aumentou para 4.300. Perceba, então, que uma coisa é o resultado contábil, o resultado é lucro ou prejuízo. Outra coisa é o resultado fiscal. De forma que você percebeu neste exemplo que na contabilidade está dando prejuízo, porque na contabilidade eu registro tudo. E para fins tributários está tendo lucro, porque o fisco não admite a sogra, ou seja, ela isenta algumas receitas e indica que algumas despesas ela não aceita, são indedutíveis. Certinho? Aí você diz, Roberto, cite um exemplo. Bom, uma despesa dedutível, quer ver? Indedutível. Existe a chamada multa. Tem a multa punitiva e a multa compensatória. Por exemplo, você não conseguiu pagar o tributo lá no vencimento, mas depois recolheu com juros e multas para compensar o cofre público. Então, essa multa e esses juros são compensatórios. Você está na boa fé, mesmo atrasado, pagou e compensou o cofre público. Essa multa e os juros são despesas dedutíveis. Entraria aqui como a despesa B. Certo? Agora, exemplo 2. Imagine se o motorista da empresa transitando com o carro da empresa e passou pelo sinal vermelho que ele estava com pressa. E o pardal identificou e tascou-lhe a multa. Essa multa vai aparecer no departamento, lá na empresa, departamento de pagamento, tesouraria, e aí vai aparecer na contabilidade e eles vão contabilizar. Despesa de multa, saindo dinheiro do caixa ao banco, não é isso? E aí aquela despesa de multa, o fisco entende o seguinte, olha, nenhuma empresa para o seu funcionamento normal tem que estar transgredindo a legislação de trânsito. De forma que essa despesa de multa é indedutível, ele vai deixar bem claro que é indedutível. E aí, então, você tem que vir aqui, e se a despesa de multa entrou aqui subtraindo, você vai lá, na hora de apurar o imposto de renda aí, adiciona para anular o seu efeito de redução que ocorreu aqui na demonstração do resultado do exercício. Entendido? Então, você está vendo que esta é uma aula bem basiquinha de como apurar o imposto de renda da pessoa jurídica com base no regime do lucro real. Claro, num exemplo mais avançado, lá no meu curso, eu apresento várias situações, você vai ver que depois deste lucro real aqui, se a empresa tem lá no estoque um prejuízo de períodos anteriores, prejuízos fiscais, aí você, mas o que é isso, Roberto? É o seguinte, se você fez o ajuste fiscal, adicionando despesas indedutíveis e subtraindo receitas isentas, você vai encontrar aqui o chamado lucro real. Se der positivo, é lucro real.
Se der negativo, não é prejuízo real, porque não existe esse termo na legislação tributária. Quando dá negativo, denomina-se prejuízo fiscal. Certinho? Havendo prejuízo fiscal, não vai ter imposto de renda. E esse prejuízo fiscal será compensável com lucros reais de trimestres posteriores. Entendido aí? Então, por isso é que, para conceituar o que é lucro real, basta você dizer o seguinte: é o resultado contábil ou resultado líquido contábil acrescido de adições e exclusões e compensações previstas em legislação. Então, repetindo, lucro real é o resultado contábil, o resultado líquido contábil, acrescido de adições, de despesas indedutíveis, excluído as receitas isentas e excluído as compensações de prejuízos fiscais de períodos anteriores. Em tese, esse é o lucro real. Olha, se você gostou deste conteúdo, dê um like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e se quer saber de um super curso de lucro real chamado Especialista em Lucro Real, que este professor neste momento está gravando, acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. Tamo juntos!